Olá, boa tarde. O NT Sul começa ao vivo neste dia 2 de janeiro de 2019. Ano novo que começa movimentado na política, com as trocas de governos nos estados e também no governo federal. A gente apresenta hoje a cobertura da posse de Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. O governador adotou o tom conciliador e enfatizou os desafios financeiros do estado. Em Brasília, Jair Bolsonaro toma posse com um dos maiores aparatos de segurança da história. E me coloco diante de toda a nação, neste dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. A gente mostra toda a repercussão da posse de Bolsonaro na imprensa internacional. Prefeitura de Cachoeira do Sul inicia a seleção para a educação municipal. Tem 185 vagas para professores e 50 para monitores. E ainda, após 2 acidentes com botijões de gás na semana passada no Rio Grande do Sul, trazemos hoje dicas de segurança. Esses e outros destaques no ar a partir de agora. O ano de 2019 começou, tem novas administrações no Brasil. O presidente da República é Jair Messias Bolsonaro, do PSL, e o governador do Rio Grande do Sul é Eduardo Leite, do PSDB. E o estado gaúcho tem necessidades consideráveis para este novo período, como a adesão ao regime de recuperação fiscal. E quando o assunto são as obras públicas, a necessidade é urgente. A finalização da duplicação da BR-116, a finalização das obras da nova ponte do Guaíba, a duplicação da BR-290, enfim. A gente quer saber nós queremos a sua participação aqui no NT Sul, queremos a sua opinião. O que você espera dos novos governos? Qual é a sua expectativa quanto ao governo de Jair Bolsonaro e também o governo de Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul? Mande seu recado para a gente. O WhatsApp é código de área 51, número 997697129. A gente repete para você, código de área 51, número 997697129. Você também pode opinar através da nossa página, facebook.com/TV Cachoeira. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, e o vice Ranolfo Vieira Júnior, do PTB, tomaram posse na tarde de ontem em cerimônia na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Recebido no plenário da Casa sob aplausos, o novo governador optou por um discurso conciliador, prometeu esforços para superar a crise financeira do estado. Eduardo Leite e Randolfo Vieira Júnior assumiram o Palácio Piratini nesta terça-feira em solenidade que lotou o Salão Negrinho do Pastoreio em Porto Alegre. O tucano derrotou no segundo turno, com 53,6% dos votos, José Ivo Sartori, do PMDB, que concorria à reeleição. Leite é o governador mais jovem eleito na disputa de outubro e um dos 3 nomes do PSDB bem-sucedidos nos embates para administrações estaduais, juntamente com João Dória, em São Paulo, e Reinaldo Azambuja, em Mato Grosso do Sul. Na transmissão de cargo, o ex-governador José Ivo Sartori destacou o que considera o legado de seu governo. Mas o que mais me honra são os valores que cultivamos: verdade, transparência, probidade, ética, respeito e, principalmente, compromisso com o interesse público e o interesse de toda a sociedade. Em seu primeiro pronunciamento como governador, Eduardo Leite pediu a união de todos, reafirmando seu compromisso com a população gaúcha e resgatando um dos bordões de sua campanha eleitoral, em que convocava todos os gaúchos a sentirem-se parte do governo. Deixando muito claro que vamos suar a camisa, vamos dar o melhor que podemos dar, enquanto equipe, enquanto time, mobilizados diariamente, não nos entregando aos problemas, não nos rendendo à realidade. Nós vamos construir a saída para o nosso Rio Grande juntos. E vamos caminhar juntos e eu vou buscar honrar a cada dia o que dizia a nossa campanha: agora um de nós é governador. Muito obrigado. As primeiras medidas do mais jovem governador eleito do país, com 33 anos, têm como foco a contenção de gastos do governo. Ajustar os gastos do governo para que a nova equipe, paralelamente, vá estruturando as medidas que aí sim reestruturarão o Estado, que são aquelas que serão levadas especialmente à Assembleia, que incluem planos de privatizações, de concessões e de redução de custos a partir da própria estrutura das carreiras do serviço público. Eduardo Leite destacou ainda o desafio que encara ao ter de colocar em dia a folha de pagamento dos servidores do Executivo Estadual, um de seus compromissos de campanha.
Nós mantemos a nossa meta de colocar dentro do primeiro ano. Agora, é claro que nós estamos entrando com 2 folhas de pagamento praticamente, vamos ter que pagar no nosso exercício. Ou seja, nós vamos ter que pagar pela primeira vez um governador, assume o Estado do Rio Grande do Sul, e no seu primeiro ano de governo ele tem que pagar não apenas as suas 13 folhas salariais, como mais 2, verdade? Então serão 15 folhas de pagamento praticamente, porque em dezembro se pagou uma parcela, 15 folhas de pagamento dentro do nosso exercício. Então é claro que isso dificulta, mas continua no nosso horizonte, todo o nosso esforço é para colocar o pagamento do salário dos servidores em dia. Ainda na sexta, antes da posse, o novo governador anunciou outros 5 nomes que comporão seu governo. Foram anunciados nomes para as pastas de trabalho, educação, obras e habitação, desenvolvimento econômico e turismo, articulação e apoio a municípios e também para a administração penitenciária, que ficará com o vice-governador eleito Ranolfo Vieira Júnior. Quem são os novos secretários? Faisal Caram, Educação, tem 58 anos e é administrador. Foi prefeito de Campo Bom, cidade do Vale dos Sinos, por 8 anos, além de secretário de obras em Novo Hamburgo. Recebeu 23.693 votos para deputado estadual nas eleições de 2018. Regina Becker, Trabalho. Tem 61 anos, é Relações Públicas. Foi filiada ao PDT e à Rede antes de chegar ao PTB. Se candidatou novamente à Assembleia Legislativa, mas não se elegeu. É casada com o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. No mandato dele, foi secretária especial dos Direitos dos Animais. Dirceu Franciscon, Desenvolvimento Econômico e Turismo. É contador e foi assessor parlamentar de Luiz Carlos Busato entre 2008 e 2016 na Câmara Federal. Foi eleito deputado estadual em 2018 com 37.322 votos. Rodrigo Lorenzoni, Articulação e Apoio a Municípios. Médico veterinário, 40 anos, presidiu o Conselho Regional de Medicina Veterinária entre 2014 e 2017. Filiado ao DEM, se candidatou à Assembleia Legislativa em 2018, mas não se elegeu. Obteve 16.895 votos. É filho do deputado federal reeleito e ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. José Stedley, Obras. Tem 62 anos, é administrador público e foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e prefeito de Cachoeirinha por 2 mandatos, de 2001 a 2008, enquanto era afiliado ao PT. Deputado federal pelo PSB, tentou a reeleição em 2018, não conseguindo sucesso. Ranolfo Vieira Júnior, Administração Penitenciária. Com 53 anos, é delegado de polícia e, além de vice-governador eleito, também assumirá as pastas de Segurança e Administração Penitenciária. Ele foi chefe da Polícia Civil e secretário da Segurança Pública em Canoas. E na sexta-feira, o governo do estado fez o depósito dos salários para os servidores que ganham até R$2.000 líquidos. Na manhã de hoje, as matrículas com salários de até R$3.000 tiveram seus vencimentos depositados, contabilizando 207.485 matrículas no total. 2 explosões causadas por vazamento de gás deixaram feridos na semana passada. Um ocorreu em Farroupilha, na Serra Gaúcha, como nós mostramos aqui no NT Sul. A explosão, seguida de um incêndio, destruiu um apartamento e deixou 14 pessoas feridas. O outro caso ocorreu em Porto Alegre. A moradora, uma senhora de 76 anos, ficou com 90% do corpo queimado. A vítima permanece internada em estado gravíssimo na unidade de tratamento intensivo, a UTI. A utilização do gás de cozinha faz com que as pessoas precisem redobrar os cuidados, porque um pequeno vazamento transforma o botijão em uma bomba relógio. Gabriela Belo. E para evitar acidentes como estes, Daniel, que a gente está aqui no Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul. É o Sargento Ernesto que vai conversar conosco e dar algumas orientações. Boa tarde. Boa tarde. Explica pra gente o que a dona de casa ou mesmo o dono de casa deve fazer quando entrar em casa e sentir um cheiro de gás dentro da residência. Ao constatar a presença do vazamento de gás, né, que ele é acusado o cheiro característico do gás de cozinha, que é o GLP, o gás de efeito de petróleo. Ele é um gás inodoro, sem cheiro, mas é colocado um aditivo para que dê esse cheiro acusando a sua presença na atmosfera. Então, no primeiro momento, né, tem que isolar o local. De que maneira isolar o local? Se é um apartamento, um condomínio, informar as pessoas ou o porteiro do que está acontecendo. Por que isso, essa primeira medida de segurança? Porque não se gere nenhum tipo de
evitar que não seja nenhum tipo de faiscamento ou de fonte de ignição que vai provocar ou incêndio ou explosão. Porque até esse momento o proprietário não sabe há quanto tempo está vazando o gás e o volume de gás que tem disperso naquela atmosfera doméstica e aquele volume que está alojado em alguma dependência de menor área, tipo o banheiro, a cozinha ou um quarto menor. Um clique de uma chave de luz, um interruptor, será o suficiente. O ligar e desligar do motor automático da geladeira e do freezer será o suficiente. Então esse cuidado a gente tem que ter sempre, né? Suficiente para gerar uma explosão. Isso, dar a ignição, né? A explosão vai acontecer pelo volume de gás já que escapou do cilindro através da má instalação ou do próprio fogão que foi esquecido no registro aberto, mas se houver acumulado em alguma dependência um volume mais condizente, né, que dê as condições físicas para dar uma explosão, ela é presente e é real de acontecer. Nós temos aqui, sargento, um botijão de gás que tem na maioria das casas dos brasileiros, mas também tem aquele outro sistema que só vai chegar dentro da casa ou do apartamento por mangueira. Assim, nas residências nossos familiares, né, é o P13, né, esse cilindro de 13 kg de uso doméstico. Quando é um condomínio, um hotel, uma pizzaria, um restaurante, tem a central de gás que fica fora das dependências, mas porém nós temos que ter os cuidados, mesmo a nível doméstico, né? O P13, vamos falar assim, o GLP, o gás de cozinha, por ele ser mais denso, nós não podemos alojar ele ou instalar próximo de ralos. Esse ralo da rua, que tem que recebe as águas das calhas, da chuva, né? Porque ali ele vai se confinar ali dentro, ele é mais pesado, ele vai flutuar rente ao chão, né? E ele vai se dissipar na atmosfera. Aquele volume que não dissipou ficou alojado ali. Quando um veículo acelerar ou der uma faísca qualquer, será o suficiente para dar a inflamabilidade e dar a explosão ou incêndio. Então isso tem que ter cuidado. Na manutenção ou na aferição, se tem vazamento, a existência do vazamento, nunca fazer isso com fonte de ignição, com isqueiro ou com fósforo, certo? Então localizou onde está o cilindro do gás, né? Então chegou lá e fechou o registro. E fechei o registro, verifica a chave do fogão, se ele é doméstico, se ele é industrial, pode ser no restaurante, checar isso diariamente. Se houver vazamento, ele tem que ser contido. Vazamento de gás, gente, vazamento declarado. Isso é uma ocorrência para chamar os bombeiros. Ligar o 93. Isso. Tu fez isolamento, vai tomar providência, se fugir, né, das condições daquela pessoa gerenciar aquela situação, os bombeiros já estão a caminho. É uma situação real, é presente, já está aí no noticiário vários episódios que aconteceram nesse feriado de Natal, o descuido, e no verão, com a questão da temperatura já ambiente, já favorável para acontecer essas tragédias, então o cuidado é redobrado. O que as pessoas têm que desenvolver é essa cultura de fazer o manuseio sem medo, né? Sem temer. Então, a mangueira tem a validade por 5 anos, o regulador da mesma maneira, da mesma forma. O atarrachamento, ele ocorre de uma maneira natural, simples. Tem que ser leve, não pode entrar de forma que vá lesar aqui a estrutura metálica da atarracha. Fiz o atarrachamento, faz a conferência, com o emprego da espuma, né? Molhei na volta, não tem bolha, não levantou bolha, está correto. O cilindro vazio que eu vou guardar, o que eu faço? É o mesmo procedimento, vou lá e coloco a bolha de espuma ou água, se tem vazamento, tem que ser corrigido, ele vai lá para o depósito, para o quartinho da dispensa, fica ele lá mandando gás, né? Então, como já é um ambiente menor, mais confinado, aquele ambiente estará apropriado para ocorrer culminar com a explosão ou incêndio. E essa mangueira, essa válvula tem um prazo de validade que é de 5 anos. De 5 anos, mas porém ela tem que estar assim, ó, normalmente está lá fora da residência, lá de fora, protegida dos raios solares, certo? Das intempéries dos raios solares. Se ficar exposto, o material vai baixar. Com o tempo ele vai perdendo a sua capacidade, a sua espessura, né? A ação do sol vai indo, ela vai ficando rígida, quando vê ela racha, né? Faz fissuras ali, né? O corpo interno do regulador não se mexe, ele vem regulado de fábrica, né?
para a demanda necessária. O que tem que ser feito é manutenção constante. A mangueira não pode passar por trás do forno, do assador, né, em hipótese alguma. Esses são os cuidados essenciais. O bujão não fica depositado no subsolo, não fica depositado lá no quartinho, né, e também não fica alojado lá. Esses pontos abaixo do nível, né, do solo daquela residência ou daquele ambiente de trabalho. Sargento, é necessário também que a pessoa compre o botijão sempre num lugar regulado pela ANP, por conta dos riscos do próprio recipiente. Não, a primeira observação do consumidor, né, é o lacre. Se tiver mexido ali, não aceite. Então tá, muito obrigada por todas as informações. Lembrando a todos os telespectadores que, caso ocorra algum tipo de vazamento, é importante ligar 193 e chamar os bombeiros. Voltamos contigo no estúdio, Daniel. Obrigado, Gabriela. É sempre melhor tomar cuidado, né, para evitar tragédias como essas que aconteceram na semana passada aqui no Rio Grande do Sul. Bom, nós estamos com a nossa enquete aberta aqui no NT Sul, falando sobre o futuro dos novos governos, né? Eduardo Leite, que tomou posse no Rio Grande do Sul ontem, também Jair Bolsonaro, que tomou posse no governo federal, é atualmente já o presidente em exercício do Brasil, e a gente quer saber a sua opinião. O que você espera desses novos governos? Qual a sua impressão? Qual é a sua expectativa? Participe com a gente, mande seu recadinho, facebook.com/TV Cachoeira e também o WhatsApp, código de área 51, número 99769-7129. Eu já destaco aqui as participações que estão chegando. Começo com o Mário. Mário Alves é de Fortaleza, no Ceará. Ele diz aqui que ele espera, que a esperança é de que o governo de Bolsonaro melhore a educação desse país. Obrigado, Mário. Tudo de bom para você. Um ótimo dia. Obrigado pela participação. Também participações aqui através do Facebook. A Suelen Guerreiro, ela espera honestidade e transparência. Provavelmente não, certamente, foi o assunto que motivou as eleições este ano e é o que mais se espera, o que Bolsonaro até mesmo pregou também na sua campanha e que agora o povo brasileiro espera, honestidade, transparência, e aqui no Rio Grande do Sul não muda muito, é isso também. Obrigado, Suelen. Também o Murilo Quintana já está mais com uma expectativa bem menor aqui, ao contrário, ele diz que espera que vai ser um caos o governo. Obrigado, viu, Murilo? A Gizi Belotto diz aqui, do presidente finalmente honrar a ordem e também o progresso. Já do governador eleito, não espera muita coisa, mas espero apenas que finalize coisas já projetadas e cumpra melhor o papel do que fez na cidade dele. É a opinião da Gizi Belotto. Muito obrigado pela participação. Bom, você de casa também pode mandar o seu recadinho e a gente coloca no ar daqui a pouquinho aqui no NT Sul em mais uma rodada de participações. A gente fala agora do tempo, afinal, fim de ano foi abafado e o ano novo já deve ter uma das mais altas temperaturas da temporada hoje. Em Porto Alegre, os termômetros vão a 37 graus e em Pelotas a 38. Veja a previsão. Quarta-feira é o dia mais quente da semana em Cachoeira do Sul. O sol aparece entre nuvens, mas não deve ter chuva. Temperatura mínima 26 graus e máxima 37. Quinta-feira deve ter pancadas de chuva e temperaturas mais amenas. Mínima 22 graus e máxima 31. Sexta-feira também vai ter pancadas de chuva e as temperaturas baixam significativamente. Mínima 19 graus e máxima 23. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Quem voltou do litoral pode ter saudades da praia no primeiro dia útil do ano. A previsão é de aumento das temperaturas em todo o estado, com as máximas mais elevadas dos últimos 3 dias. Nas regiões sul e oeste do estado, há risco de temporal. Moradores de Uruguaiana, Santa Maria e Rio Grande podem enfrentar trovoadas durante o dia. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 37 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, também 37 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, 32 graus. Em Santa Maria, na região central, 36. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 34 graus. E no sul do estado, a temperatura mais alta em Pelotas, com 38 graus. Escolas estaduais do Rio Grande do Sul recebem de hoje até o próximo dia 18 as matrículas para o ano letivo de 2019. Isso se refere a quem se inscreveu entre outubro e novembro de 2018.
Além disso, entre os dias 7 e 18 também deste mês, haverá mais um período para a inscrição de alunos aos primeiros anos nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul. Para estes, as matrículas ocorrerão entre 28 de janeiro e 8 de fevereiro. Transferências poderão ser feitas de 7 a 18 de janeiro nas escolas pretendidas. A seguir, Jair Bolsonaro toma posse com um dos maiores aparatos de segurança da história. E me coloco diante de toda a nação, neste dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. E a gente mostra toda a repercussão da posse de Bolsonaro na imprensa internacional. Prefeitura de Cachoeira do Sul inicia a seleção para a educação municipal. Tem 185 vagas para professores e 50 para monitores. É logo depois do intervalo. O presidente Jair Bolsonaro, empossado ontem em Brasília, tem o dia cheio. Amanhã, ele comanda a primeira reunião ministerial do ano. Hoje, ele se dedica à política externa e tem reuniões com presidentes de outros países, chanceleres e representantes de governos estrangeiros, como Mike Pompeo, dos Estados Unidos. A gente mostra agora os detalhes da posse de Jair Bolsonaro. Desde cedo, o público já aguardava Jair Bolsonaro em frente à residência oficial da Granja do Torto. De lá, o comboio levando o presidente eleito e a esposa, Michele, saiu por volta das 2h20 da tarde em direção à Catedral Metropolitana de Brasília. Na mesma comitiva, seguiam logo atrás o vice-eleito general Hamilton Mourão e a esposa dele, Paula. Na chegada à esplanada, mais festa. A chuva que era esperada ao longo de todo o dia não caiu. Com clima bom e o forte esquema de segurança montado, Bolsonaro desfilou em carro aberto, acompanhado da esposa e do filho Carlos. No percurso, muita emoção e interação com o público, com acenos e gestos de carinho. Na chegada ao Congresso Nacional, estavam à espera dele os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia. Em seguida, foi cumprimentado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. No plenário, Jair Bolsonaro fez o juramento à Constituição e assinou o termo de posse, no mesmo livro usado por todos os ex-presidentes do Brasil desde Deodoro da Fonseca. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. E Bolsonaro brincou com senadores e deputados em clima de descontração. Casado com vocês. Foi então empossado pelo presidente do Congresso. Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. O primeiro discurso de Bolsonaro como presidente do Brasil durou cerca de 10 minutos. Fez um apelo ao parlamento sobre as pautas de segurança, economia e a necessidade de ruptura com o que chamou de práticas nefastas ao país ao se referir à corrupção. E declarou ainda que a nação está diante de uma oportunidade única de reconstrução. A irresponsabilidade nos conduziu a uma maior crise ética, moral e econômica de nossa história. Hoje começamos um trabalho árduo para que o Brasil inicie um novo capítulo de sua história. Concluída a sessão, o cumprimento aos chefes de Estado aconteceu ali mesmo, no plenário, de modo mais informal. Então, o presidente da República, capitão Jair Bolsonaro, passou a tropa em revista, ouviu a salva de 21 tiros de canhão e se tornou também o comandante supremo das Forças Armadas Brasileiras. Jair Bolsonaro foi ovacionado pelo público presente. Depois da cerimônia no Congresso Nacional, Bolsonaro se dirigiu ao Palácio do Planalto para receber a faixa presidencial de Michel Temer. O novo presidente do Brasil chegou sob aplausos ao local onde vai trabalhar pelos próximos 4 anos. Jair Bolsonaro desceu do carro às 4h55 para subir a rampa do Palácio do Planalto. Com ele estavam a esposa, agora a primeira-dama, Michele Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e a esposa dele, Paula Mourão. No alto da rampa, eles foram recebidos pelo ex-presidente Michel Temer e pela ex-primeira-dama Marcela Temer. Por dentro do palácio, eles foram ao parlatório, onde Bolsonaro recebeu a faixa presidencial de Temer. Emocionado, ele apontou para a faixa e para o público.
Pela primeira vez, em uma posse presidencial aqui no Brasil, o hino nacional foi cantado com intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Quebrando o protocolo, Bolsonaro deu a palavra à primeira-dama, que fez um discurso também em Libras. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano. Depois disso, Bolsonaro discursou. Em 9 minutos, ele falou em diminuir o tamanho do Estado e libertar o Brasil do socialismo. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Interrompeu o discurso para mostrar a bandeira ao público, que lotava a Praça dos Três Poderes. Promessa de campanha, disse também que vai governar sem o famoso toma lá da cá. Graças a vocês, conseguimos montar um governo sem conchavos ou acertos políticos. Formamos um time de ministros técnicos e capazes para transformar nosso Brasil. Na sequência, o presidente recebeu os cumprimentos de chefes de Estado, entre eles o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Depois, Bolsonaro empossou os 22 ministros, posou para a foto e seguiu para o Itamaraty, onde recebeu autoridades do Brasil e do exterior. E a posse do novo presidente brasileiro repercutiu nos principais jornais de diferentes regiões do mundo. Veja como a imprensa internacional noticiou a posse do novo líder brasileiro. O argentino El Clarín cita o discurso de posse do presidente, que prometeu acabar com a corrupção, a criminalidade e a submissão ideológica, e destaca o forte esquema de segurança da cerimônia. O italiano Corriere della Sera diz que o discurso do presidente permaneceu fiel aos temas da campanha eleitoral, com referências a valores conservadores, como respeitar a tradição judaico-cristã e lutar contra a ideologia de gênero. O espanhol El País diz que o Brasil começa o ano com uma mudança histórica na linha ideológica e que agora o país terá uma agenda com medidas de extrema-direita, após 13 anos de governos de centro-esquerda e da transição de Michel Temer. O norte-americano Washington Post diz que o Brasil passará de queridinho da esquerda mundial para o bastião do conservadorismo na América Latina e que Bolsonaro é o líder mais conservador a assumir o poder na região em décadas. Já o New York Times afirma: o Brasil queria mudanças. Antes mesmo de assumir o governo, Jair Bolsonaro as entregou. Cita como exemplo a saída dos médicos cubanos do país após ameaças de Bolsonaro contra o programa Mais Médicos. A agência pública de notícias do Reino Unido, a BBC, fez uma biografia de Bolsonaro, destacando a relação dele com militares e as mudanças nas políticas ambientais e de relações exteriores do país. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado ontem em edição extra do Diário Oficial da União fixou o salário mínimo em R$ 998 neste ano. O valor do salário era de R$ 954. Com isso, o valor ficou abaixo da estimativa que constava no orçamento da União de R$ 1.006. O orçamento foi enviado em agosto do ano passado pelo governo Michel Temer ao Congresso. De acordo com informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, o salário mínimo serve de referência para o rendimento de cerca de 48 milhões de trabalhadores no Brasil. Ano novo é sempre época de mudanças e a gente mostra agora a história de um agricultor que trocou a produção de cebola com agrotóxicos pelo cultivo orgânico de morangos no sul gaúcho. Cada vez maior no espaço urbano o número de feiras de agricultores. Dessa forma, é visível o aumento do interesse dos consumidores pela compra direta do produtor e por alimentos mais limpos, com menos agrotóxico.
Mas o que de fato se busca com isso? É maravilhoso para a saúde e eu sempre gostei de vir na feira aqui, nem só a terceira idade como os jovens, né? Todos nós temos que se cuidar. Qual a importância da alimentação orgânica? Eu acho que a importância é mais tanto para o nosso corpo quanto para a nossa sanidade mental também. Vocês têm algum sonho para um futuro melhor, para um mundo mais preservado? Eu acho que é conseguir equilibrar o mercado consumidor com a natureza de uma forma que continue, assim, a demanda continue sendo atendida, mas que a natureza seja respeitada, os animais e tudo mais. Na Ilha dos Marinheiros, localidade de pescadores e produtores rurais em Rio Grande, o sonho da produção orgânica é uma realidade no dia a dia de um agricultor. Há 15 anos, com a meta de uma alimentação mais saudável, o seu Abílio traça por uma rota não convencional e é o único produtor de morango 100% orgânico da região de Rio Grande. Era o produtor convencional, aliás, o monocultura de cebola, né? Usava uma carga muito grande de agrotóxico e a gente não gostava daquela prática que a gente fazia. Então até que surgiu essa iniciativa da nossa parte, né? De produzir produto limpo. Mas o caminho foi longo. O seu Abílio começou por iniciativa própria, junto com a esposa, e acabou tendo perdas na produção. Ainda assim, não pensou em desistir. Continuou investindo em seu objetivo e passou a contar com o apoio da Emater e da Embrapa. Tinha problemas antes. A gente não tinha nenhuma informação, tinha problema com a nutrição, sistema de fungicida, não tinha nada. Daí eles vieram nos assessorar. Daí então a gente pegamos a trabalhar já com mais animado, né? Mais animado, para poder produzir um produto limpo. De acordo com o técnico da Emater, Aldair Gaiardo, já que não há uso de insumo químico contra pragas, um sistema de produção limpa exige algumas adaptações. O foco deve ser o preparo ideal do ambiente e manter sempre a planta o mais sadia possível. Quando se trata de sistemas orgânicos, a preocupação que a gente tem junto com o produtor é de iniciar com um bom planejamento daquilo que vai ser cultivado. Inicia na aquisição das mudas, escolha da variedade. No caso aqui, o seu Abílio escolheu a variedade Camarossa porque é a variedade que ele percebeu que se adaptou melhor para esse tipo de solo, esse ambiente. Outra questão, o tipo do sistema. O sistema de túnel baixo, cobertura de solo com mulching, gotejamento. Esse sistema ele permite um controle ambiental melhor, diminuir principalmente os problemas de excesso de umidade, chuva direta em cima das plantas. Esse controle ambiental reduz também a incidência de pragas, de doenças, começa a controlar o ambiente para diminuir os teus problemas. Então, uma boa adubação de base, uma adubação equilibrada de base, adubação orgânica, para permitir que o teu morango, a partir dali, já vá, somente a partir disso, ele já vai ter uma boa condição de produção e o sistema no solo. Então, todas essas condições dão um ambiente favorável para ele conseguir a produção orgânica. E os esforços compensam. O resultado são a consciência limpa da família de produtores, morango de qualidade para a mesa de quem consome, além, é claro, de um valor agregado para o bolso de quem vende. Esse é o caminho. Não vou dizer que possa se adequar para outro, ou não. Para mim, acho que tem um valor agregado também. Não tem dificuldade em comercializar o teu produto. Sempre vai ter gente querendo o teu produto. A gente está sempre com o produto faltando. Sim. Então A gente vai ter um benefício melhor para a nossa saúde e para quem a gente está fornecendo. Né? Na verdade, a nossa clientela, né, é famílias que têm muitas crianças, né? Que a gente está sabendo que está oferecendo um produto limpo,
para uma criança comer. É menino o primeiro bebê de 2019 nascido em Cachoeira do Sul. Batizado de Yudi Castro Adorna, ele veio ao mundo pesando 3 quilos 260 gramas e medindo 47 centímetros. Ele é filho da dona de casa Paola Helena de Castro, de 23 anos, e do agricultor Júlio Agni Adorna, de 22 anos. O menino é o segundo filho do casal. Eles residem em Eldorado do Sul e estavam em visita a familiares em Faxinal da Guardinha, interior de Cachoeira do Sul, quando Paola entrou em trabalho de parto. Começa hoje a entrega dos carnês do IPTU 2019 em Cachoeira do Sul. Quem optar por pagamento dentro da primeira cota única tem prazo até 10 de janeiro e pode ter um desconto de até 15%. Até dia 10, a Secretaria da Fazenda vai ter plantão de atendimento das 8 da manhã às 5 horas da tarde, junto ao setor de tributação. A entrada é pela Rua General Câmara, em frente ao edifício General Câmara. Nesse ano, o IPTU teve um reajuste baseado no no IGPM 2018, que corresponde a 10,79%. Já a taxa de coleta de lixo teve reajuste de 2,8%. A Prefeitura de Cachoeira do Sul abre amanhã o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores e monitores para escolas municipais. Tem 185 vagas para professores e 50 para monitores. Quem traz informações é Thelma Tomás. A Prefeitura de Cachoeira do Sul está com o edital aberto para a contratação temporária e emergencial de 185 professores. Nós conversamos com a titular da pasta da Secretaria Municipal de Educação, Ana Margarete Vivian Machado, que nos trará detalhes sobre esse processo seletivo e de que forma os candidatos podem se habilitar a uma dessas 185 vagas. Além, é claro, de 50 postos para monitores também. É isso, secretária? Isso. De fato, né, nós iniciamos amanhã, recebeu o edital já está à disposição, mas a partir de amanhã os candidatos poderão entregar no hall de entrada da Secretaria de Educação todos os documentos no protocolo geral da Prefeitura, onde terá também 2 pessoas assessorando as entregas dos envelopes, porque nós precisamos ter muito cuidado, os candidatos, a preencher os envelopes, porque nós tivemos pessoas desclassificadas pelo fato de não conseguirem preencher o envelope correto. Então, essa observação é muito importante para ele poder entrar num processo de seleção, ele já tem que ter esse cuidado, a questão do envelope, que parece uma coisa tão significativa, mas assim é muito importante. É determinante para a continuidade do processo. Tem uma média de documentos ou algumas coisas que a gente já possa elencar para os interessados se prepararem, além dos detalhes previstos em edital? Nós temos alguns documentos básicos, que é a questão do cargo, né? Se eu estou concorrendo ao professor, no caso, o cargo de professor, eu tenho que, então, ver base, se é para séries iniciais, eu tenho que ter, no mínimo, o magistério. Tudo que eu tiver a mais, ele vai acrescentar a minha pontuação. Questão de pós, a questão de graduação, a questão, então, certificado. Este ano, nós também colocamos a questão da experiência dentro da área, porque nós observamos assim que tem professores que já foram contratados, já têm uma experiência na área ou trabalhar numa escola particular, né? Então isso nós também vamos valorizar, vamos pontuar também. Então é importante que o candidato abra o edital, ele está no site da Prefeitura, está na Secretaria de Educação, está no hall de entrada aqui também perto do protocolo, leiam com muita atenção, para que não falte nenhum dados e que ele não seja desclassificado por isso. Nós tivemos, no ano passado, excelentes profissionais que foram desclassificados devido ao mau preenchimento dos detalhes do currículo, ver qual é o cargo que estão concorrendo. Se é para monitor, tem que ter um verso, né, do envelope o cargo correspondente ao que ele está pretendendo. A dica mais importante é estar atento aos detalhes do edital, portanto, né? Com certeza, sim. Nós não podemos, enquanto nós, Secretaria de Educação, lermos para as pessoas e interpretarmos o edital. Quem tem que fazer isso é o candidato. Então, é muito importante a questão do edital. Nós temos 140 vagas para séries iniciais, depois nós temos 6 vagas para educação física, 7 vagas para língua inglesa,
6 vagas para língua portuguesa, 8 vagas para educação artística, 2 vagas para ciências, 4 vagas para matemática, 16 vagas para supervisores escolares. Secretária, e para monitores, quais são os requisitos básicos a se candidatar a uma dessas vagas? O ensino médio. Então, o básico é a conclusão do ensino médio, o certificado, né, que garanta a justificativa, né, que mostra que, de fato, ele terminou o ensino médio. Não adianta ele pegar uma declaração, né, está terminando o ensino médio agora e vem, então, com uma declaração dizendo que ele terminou o ensino médio. Então, assim, o edital é bem rígido e tem que ser observado o edital. Então, quem concluiu o ensino médio, de 2018, né, do que passou, então tem que ir atrás dos documentos, porque não será aceito só um atestado. Outra informação importante, é um processo seletivo simplificado e a duração desses contratos já é previsto? De quanto tempo esses profissionais atuam no município? Sim, é de 6 meses, renovado mais 6 meses, né? Então, assim, nós estamos bastante ansiosos para receber todos os professores. Nós sempre fizemos uma reunião de acolhida, então nós temos que nos preparar para isso. Em fevereiro já começa a capacitação junto com os demais professores do município e nós queremos, de fato, enfatizar que o nosso objetivo principal é a melhoria da qualidade do nosso ensino, trabalhando a aprendizagem dos nossos alunos. Secretária, as atuações desses professores em diferentes setores, embora temporários, não é um problema para o município, a não permanência, a continuidade, diferentemente do que acontece quando os profissionais são concursados, essas contratações temporárias são, de alguma forma, preocupantes ou podem comprometer o desenvolvimento do projeto de educação de Cachoeira do Sul? Sempre existe uma dificuldade, né? Nós gostaríamos que fosse concurso, mas a gente sabe questões financeiras, né? Nós não temos como realizar concurso, por isso que nós estamos também pedindo este ano, com a documentação para a pontuação, a experiência, porque aquele professor que já trabalhou no nosso município e que ele tem uma certa experiência, ele ser valorizado por isso, porque nós fizemos no decorrer de 2018, deu 1.100 e poucas horas só de capacitação, e nós queremos esse resultado. Então, ano passado nós semeamos, este ano é o ano da colheita. Então, nós precisamos, sim, valorizar esses professores que se dedicaram, que deram o seu tempo necessário. Nós fizemos capacitação dos monitores também, que terminou 120 horas de capacitação dos monitores, e a maioria eram contratados. Uma informação para a gente encerrar, então, essa prestação de serviços aqui para os interessados. A carga horária e os valores de salários pretendidos, oferecidos, na verdade, pela administração pública para esses cargos, tanto de professor quanto de monitor de escola. São 20 horas a carga horária, né, para professor. Séries iniciais é R$ 1.075,23, né? E a área 2, que são as séries finais, R$ 1.397,79. Os monitores é R$ 1.152,08, né? Para uma carga horária de 40 horas. 40 horas, né? Nós temos, assim, a função do monitor, para nós, é de muita importância, porque, além de nós trabalharmos com os berçários, que nós precisamos sempre do professor e um monitor auxiliar, nós também temos nossos alunos especiais, que são a importância do monitor acompanhamento pedagógico junto ao professor dentro da sala de aula. Então, seguem as inscrições até que dia e qual o horário de atendimento para a entrega desses documentos? Nós vamos iniciar amanhã, dia 3, e vamos até o dia 11. É importante as pessoas não perderem a data. O horário é o horário de atendimento da prefeitura, que é um horário corrido, começa das 8 às 12 horas, às 14 horas, desculpe, às 14 horas. E é importante, então, as pessoas não perderem, né, a oportunidade de estarmos conosco, porque, com certeza, nós vamos fazer grandes avanços na educação do município, juntamente com as pessoas que já que são nomeados, né, mais, então, os contratados.
Aí está uma excelente oportunidade aqui em Cachoeira do Sul para quem está em busca de um novo emprego, especialmente nessa área da educação, obviamente. E todas as informações, como a secretária acabou de trazer aqui na reportagem, que até uma Tomás acabou de trazer, a gente disponibiliza no nosso site novotempo.com/NTSul. Já a entrevista na íntegra estará disponível também para que você possa rever. Bom, a gente destaca aqui mais algumas participações na nossa enquete. Nós estávamos aqui perguntando sobre a sua expectativa. Qual é a sua expectativa quanto aos novos governos que estão começando? Jair Bolsonaro, novo presidente do Brasil, empossado ontem em Brasília. No caso do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. Está começando a sua jornada como governador aqui do estado do Rio Grande do Sul. O que você espera desses governos ou nesses próximos 4 anos? Muitas mensagens chegaram e a gente destaca mais algumas delas aqui. O Nelson é de Guaíba, ele diz aqui o seguinte: sim, vai dar tudo certo, tanto no federal quanto no estadual. Temos que pensar positivo. Obrigado, Nelson. Tudo de bom para você. Uma ótima tarde. Também quem mandou mensagem aqui, a Cíntia Aguiar. Ela mandou, inclusive, aqui alguns números dos déficits no governo federal e os números de desvios de recursos públicos, que realmente são expressivos, né, Cíntia? Ela diz aqui, se referindo ao Bolsonaro, eu acredito, espero que ele tome muito maracujá, muito suco de maracujá. Ficou a dica aqui da Cíntia Aguiar. A Cida Sena não está muito esperançosa, acredita que vão ser os piores momentos, o pior governo. William Barreto também mandou a mensagem aqui através do WhatsApp. Ele diz que Bolsonaro deveria seguir o exemplo de Lula, quando Lula foi bem sucedido, né, no seu segundo mandato e teve aí um crescimento expressivo do Brasil. Obrigado, William, muito obrigado pela sua opinião. Muitas outras chegaram, a gente não vai conseguir colocar no ar aqui. Rapidamente, mais algumas mensagens do Facebook. Passou por aqui a Eni Terezinha Ferreira Quadros, a Jordana Castro, está lá em Gravataí ligada com a gente. O Valmir de Magalhães, desejando um feliz 2019, parabenizando aqui a equipe de jornalismo. Obrigado, Valmir, tudo de bom para você. Maxwell Bueno Fernandes, toda a família ligada com a gente lá em Araranguá, no sul de Santa Catarina. Grande abraço para todos aí. A Sônia Loreto, também o Alex Kegler, a Eni Terezinha, que eu já havia falado aqui. Muito obrigado pela participação a todos vocês. Ainda dá tempo de você mandar a sua mensagem, deixe lá a sua opinião nas nossas redes sociais. Está aí na sua tela o nosso WhatsApp, código de área é o 51, número 997697129 e facebook.com/TV Cachoeira. O NTSul desta quarta-feira fica por aqui. Desejamos a você uma ótima tarde. Nos encontramos amanhã a partir do meio-dia aqui na TV Novo Tempo. Até lá, tchau!